mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: resistir ou não resistir. Você vai agora ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Como mais um dia assim para ministrar, nesse dia assim para trazer para o teu coração, para o nosso coração, uma palavra de advertência. Nessa tarde eu quero vos trazer nessa tarde um tema que é resistir ou não resistir, porque somos nós que decidimos. E para ter base no que eu vou falar nessa tarde, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 15 a 20, que diz assim a palavra do Senhor. O tema é resistir ou não resistir. O título diz os falsos profetas, e a Bíblia nos adverte dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia, glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor, ela nos diz de duas pessoas distintas: aquela que tem bom fruto e aquela que tem mau fruto. Discernindo muito bem pela visão espiritual e pelo que Deus quer assim nos mostrar e nos alertar nessa tarde, é que nós temos que resistir a tudo aquilo que vem contrário contra a nossa vida, a tudo aquilo que vai desabar a nossa conduta cristã, a tudo aquilo que vai nos tirar do alvo, que é caminhando com Cristo e atingindo aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Mas entenda, muitos não têm resistido àquilo que vem contra a sua vida, algo que vem sugando a sua fé, algo que vem assim desabando a sua conduta espiritual. Muitos já têm se conformado com as coisas desse mundo, porque a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Aqueles anunciam uma coisa e vivem outra. Eles não pregam a palavra como a palavra é, antes dizem que não, época da graça, pode viver a moda, vamos embora. Mas entenda, para se ir para o céu, se quer dizer renúncia, renunciar aquilo que vai nos tirar do alvo. Nós que estamos no caminho, jamais devemos desistir daquilo que o Senhor nos revelou e vai conosco até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Mas resistir ou não resistir depende de nós. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio, e não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas entenda, existe um tempo dentro de um tempo que Deus assim nos dá. Como o irmão sabe disso? É desde o nosso 0 ano de idade até o dia que nós partimos desta vida para outra, para se encontrar com o Criador. Entenda muito bem o que eu quero vos falar nesta tarde. É que Deus tem dado tempo para todos nós, para que nós assim venhamos a chegar a Ele. E neste tempo que Deus nos deu, vai haver uma hora que Deus vai selar o tempo e vai nos preparar e levar para a glória. Mas entenda, a Bíblia diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores.
Pelo seu coração você conhece essa pessoa. Ela vive segundo o círculo deste mundo. Ela gira em círculo junto com o mundo. Mas aquele que é convertido mesmo, o mundo está girando, está tendo a sua rotação de translação, mas ele para porque ele se converteu. Ele não gira mais igual ao mundo, mas ele gira de acordo com que Deus determinou que ele viesse andar. Ele gira na direita com Deus. Aqueles que ainda estão no mundo estão girando na esquerda, estão girando na translação de rotação sobre a face da terra. Mas aqueles que estão na direita parou e gira ao avesso, contrário da rotação, sabendo que é diferente, sabendo que não pode se conformar com as coisas desse mundo, mas tem um pensamento renovado e vai morar do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Resistir ou não resistir? Somos nós que decidimos quem nós vamos ser para Deus. Às vezes, para agradar A, B e C, tem muita gente que até finge ser alguma coisa. Mas entenda uma coisa, o seu fingimento não vai lhe dar salvação. Mas o que vai te dar a salvação é o que está no teu coração. Porque Jesus Cristo falou que o que sai do coração é do que o homem está cheio dentro. Se você está cheio de alegria e prazer servir a Deus, você vai servir até o fim. Não precisa ninguém mandar, você já está lá. Você já está cumprindo o ídolo de Jesus. O Espírito Santo vem no teu ouvido e diga: vá para a casa do Senhor, vai para o santuário, caminhe porque lá tem vitória. E quanto mais caminhando, mais Deus vai nos revelar o que Ele quer em nossa vida. Mas quantos falsos profetas têm se levantado? Eles têm falado até assim: irmão, precisa mais disso tudo não. Estamos na época da graça. Deus aboliu a lei. Não precisa mais se viver de tudo aquilo que a Bíblia diz que está escrito. Eles estão vivendo assim. Dizem até por aí que Deus agora não esquenta mais se você pecar ou se você andar errado. Entenda, há um memorial aonde tudo está sendo escrito da tua vida e da minha vida. Assim como o dia de hoje e o de ontem, Deus registrou no céu. Assim como o dia de hoje está sendo registrado também, o de amanhã vai ser registrado. E mais tarde nós vamos estar perante o Criador. E Deus vai mostrar todas as nossas obras, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer. Eu digo para você uma coisa: tantas coisas boas aparentemente o mundo tem para oferecer, mas a Bíblia diz que parece caminho direito, mas o fim é a morte. Somos nós quem decidimos o que nós vamos ser para Deus, porque para a gente servir a Deus, Ele não nos força a servir a Ele, é por livre e espontânea vontade. Você tem que querer, eu tenho que querer, porque forçado Deus não vai fazer. Mas irmão, que tribulação e vento é esse que eu estou passando então, se eu não quero servir a Deus? Existe o dia mau que a Bíblia diz, que tanto para justo ou injusto esse dia virá. Mas a única diferença, aquele que está com Deus, quando o dia mau vem, ele fica até meio balanceado, mas não cai. Mas aquele que não tem a Deus, ele se suicida, faz besteira por causa de quê? O dia mau chegou e não teve o Criador para confiar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso eu vos digo a cada dia, todos os dias estamos fazendo a obra do Senhor, cuidando dos nossos serviços, afazeres, mas nunca se esquecendo de Deus. Porque há uma diferença muito grande em servir a Deus e não servir, em estar na casa do Senhor e não estar na casa do Senhor. Quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é sinal que alguém vai ficar. Nem todos subirão quando a trombeta soar lá em cima, porque muitos parecem que vivem para esta vida e não vivem para adorar a Deus. Entenda que muitos falsos profetas têm se levantado já no mundo. Muitos que até têm distorcido a palavra do Senhor e dizem que não precisa mais se pregar, porque o povo já conhece a verdade. E Jesus Cristo, ele veio numa época, irmão,
Ele vem numa época onde a palavra já tinha sido pregada e estava sendo pregada. E o próprio Jesus deixou exemplo. Você pode ler no livro do Novo Testamento. Ele deixou exemplo de sobra, dizendo: pregai tempo, fora de tempo, anunciai, diga o dia do Senhor, fale que o tempo está próximo, a hora vem aí, e aquele que estiver fazendo a obra se prepare. A Bíblia diz também, e Jesus Cristo falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A Bíblia diz que as pessoas só têm fé quando ouvem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, como está escrito em Romanos, mas o ouvir a palavra de Deus. Se não há ministração da palavra, como que eles vão resistir até o inimigo? Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que você venha resistir, para que eu venha resistir, temos que conhecer a arma que nos dá poder para resistir o inimigo. E esta arma é a palavra de Deus. Muitos têm lutado pelos olhos da carne e têm se esquecido dos olhos do Espírito. Porque pelo Espírito nós venceremos. Agora, sem o Espírito de Deus, não vamos chegar muito longe. Eu entendo que desde quando Deus me tirou lá do mundo, até os dias de hoje, eu tenho estado na casa do Senhor. Eu tenho procurado a me esforçar, porque eu também não sou tão perfeito assim não. Eu tenho procurado a me esforçar para estar no caminho. Eu tenho procurado a meditar na palavra do Senhor. Eu tenho procurado a perguntar a Deus: o que é que tu quer ainda na minha vida? Porque eu já te conheço. E Deus fala: continue mais um pouquinho na terra, que ainda não é o tempo. E às vezes vem situações, irmão, na vida da gente, que a gente ouve tanta lorota que se esquece da esperança em Deus, que nós pedimos às vezes até a morte, devido à situação difícil que nos sobrevém. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu comigo também. Nos momentos de maiores tribulação na vida, não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar, e falava diretamente com Deus. E uma certa vez, passando uma luta muito grande, uma prova muito grande, eu falei: Senhor, não dá mais, prepare e leva logo, porque é muita luta e muita prova. E eu falei com o Senhor, e foi assim todos os dias. E de repente eu, numa determinada congregação, numa consagração, e ali naquela consagração Deus levantou aquela senhora de idade, e aquela senhora de idade apontou o dedo e disse: não os peça que os tira do mundo, mas que os livre do mal, porque do mundo eu não sou, assim como tu não é, e a obra ainda é muito grande para fazer. Às vezes passamos por situações assim, mas eu digo para você uma coisa: quem tem promessa de Deus pode estar no vale, pode estar no pior momento difícil da vida, mas no tempo e na época certa, o Senhor entrará com providência. A Bíblia diz que Agar e o seu filho Ismael estavam no deserto, e lá no deserto já não tinha mais nada para comer e nem água para beber. E ela chorava de um lado, e a lágrima dos olhos do seu filho descia do outro. O filho chorando, e de repente a lágrima da mãe que escorria do seu rosto. E Deus olhou lá do céu para cá, e após ele olhar do céu, ele bradou. Ele bradou lá em cima de uma tal maneira que chamou o anjo, e falou assim para o anjo: anjo, vai lá, fala para Agar que ela não vai morrer, e do seu filho eu vou tirar uma grande nação, porque ele tem promessa daqui dos altos céus. Aleluia, glórias a Deus. Mas para isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir a esses falsos discursos que andam no nosso meio, essas falsas palavras que não provêm da palavra de Deus, algo que vem assim para emocionar, mas não venha trazer o arrependimento e a reflexão. Entenda, a Bíblia diz que nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, mas se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Muitos têm perdido nessa área porque Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem entrado com providência, tem mostrado o caminho, e muitos até dizem assim: não precisa
precisa disso tudo para servir a Deus. É por aqui mesmo. Aí fica uma vida largada. Como um certo pregador, ele disse assim: já não é nem mais porta larga, já é uma avenida asfaltada, tá podendo tudo, vai de qualquer maneira. Mas entenda, no céu não entra. No céu não entra. Porque para entrar lá no céu, a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e difícil. E Jesus Cristo falou dizendo que o reino de Deus é tomado à força. Agora, a vida fácil do mundo, de pouca vergonha, de tudo aquilo que o mundo oferece, que desanda a conduta de todos aqueles que querem servir a Deus, tem que ser resistido. Ou você resiste, ou então não resiste àquilo que Satanás tem oferecido. Satanás vem com os manjares do mundo e diz: pode andar de qualquer maneira, não tem nada a ver não. E você sabe conscientemente que não pode. Você sabe que na Bíblia está dizendo que não é para andar assim. E você anda por causa de que? Não, mas o meu pastor falou, o meu sacerdote falou. Uma coisa eu tenho para te dizer: tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. Você tem que provar os espíritos. Você tem que ver se o que nós falamos vem de Deus mesmo, se está escrito na palavra de Deus. Se não tiver escrito na palavra, a Bíblia diz resistir, porque é anátema. Aleluia, glórias a Deus. Uma certa vez, um certo homem chegou até mim, cheio de conhecimentos eloquentes, e chegava e falava a Bíblia de ponta a ponta, que eu ficava até de boca aberta. E de repente ele falou assim: irmão, você está muito afoito, você está muito assim com o negócio de palavra de Deus. Você tem que fazer um seminário, você tem que fazer uma teologia para você melhorar, e você vai ver que nem tudo é o que está escrito. E eu olhei assim para ele: como pode? Se desfazendo da palavra de Deus. Se foi ela que resgatou esse homem. Eu só não vou falar o nome dele porque ele é conhecidíssimo. Um homem formado em teologia e tem uma boa conduta e um bom nome. E eu cheguei para ele e falei: e na hora que Jesus Cristo estava lutando lá com o inimigo, aquilo ali não foi que estava escrito? Ah, ele foi, mas temos que vigiar com essas palavras. Entenda, a palavra de Deus jamais pode sair do nosso coração. A palavra de Deus jamais pode sair do nosso meio. Por mais que temos conhecimentos de homiléticos, de hermenêutica, de escatologia, de tudo aquilo que o seminário oferece, a palavra de Deus tem que ter prioridade e primeiramente está em nossa vida, porque aquele que observa a palavra e guarda é bem-aventurado perante Deus. Saí de perto dele, deixei o meu recado e continuei com a palavra de Deus no meu coração. Muito tempo depois, aquele homem começou a perseguir os profetas. Aquele homem começou a perseguir quem ministrava a palavra de Deus com ousadia. E sabe o que lhe aconteceu? Sofreu grandemente um acidente, aos quais que saiu até no jornal e saiu até na televisão, aquele acidente que ele teve. E uma certa vez ele numa igreja, o Senhor o advertiu, dizendo: homem, isto sobreveio sobre você, porque estava perseguindo meus profetas e estava se desfazendo da minha palavra, porque a minha palavra ela é verdadeira e fiel, e ninguém pode a rejeitar. Ele ficou envergonhado e voltou a determinada congregação e foi pedir perdão a todo mundo. Entenda, se você rejeitar a palavra de Deus e não querer a palavra de Deus mais como primeiramente na tua vida, você vai perecer, o inimigo vai te vencer, porque a Bíblia diz que uma vez o povo foi destruído porque faltou o conhecimento da palavra de Deus. Muitos têm sido destruídos porque têm se esquecido da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta, a palavra de Deus que nos restaura, a palavra de Deus que nos dá ânimo e fé, a palavra de Deus que nos bota no caminho e nos faz temer ao Criador. Resistir ou não resistir? Mas como aqui na palavra em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20, nos diz concernente a esses homens:
que já morreram espiritualmente. A letra o matou, mas não foi porque Deus quis matar ele através da letra da palavra, é porque eles se esqueceram do Espírito. E uma vez pecando perante Deus, o Espírito de Deus se afasta da pessoa. E uma vez a pessoa tendo o Espírito Santo de Deus afastar de sua vida, essas pessoas fazem coisa que parece ser de Deus, mas não é. São falsos profetas, lobo devoradores no meio do povo. Quando a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é uma pura verdade. Porque se não formos pelo Espírito, nós não vamos chegar muito longe. Nós vamos parar no meio do caminho. Você vê uma coisa, mas só o vento soprar. O vento sopra, tu começa a conhecer quem é quem. Aí começa um tal de desvio que vai um atrás do outro. Não é que eu tenho nada contra, não. Que a Bíblia diz que o justo pode tornar a cair, e o Senhor o tornará a levantar. Mas tem gente que já cai e fica e permanece no seu erro. Já caiu porque queria mesmo. Porque queria. Deus é misericórdia, mas também Ele é juízo e justiça. Ele é juízo e justiça. E Ele sabe, conhece a intenção do coração do homem e da mulher. Tem gente que cai e quer se esforçar para se levantar de novo. Agora tem outro não, que cai e quer ficar mesmo no seu. Já procurou, já tinha enraizado no seu coração. Foi o que nós estávamos falando ontem aqui. Foi o que nós falamos ontem aqui. Tem pessoas, irmão, que para entrar na doutrina é um custo. Para entrar nos mandamentos de Deus é um custo para entrar. E quando entra, você olhou assim, já está salvo. Ela já é crente. É fiel, já é crente, é fiel. E sabe o que acontece? Você olha assim, já está salvo já. E sabe o que acontece? Desviou, rapidinho você começa a conhecer. Ele desvia ou ela desvia para o mundo, já se mostra o que é. O que estava no coração. Larga as vestimentas cristãs e entra nas vestimentas do mundo. Começa a sambar do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo gosta. Mas quando estava na igreja, era uma reclamação disso, reclamação daquilo outro. Não para se servir a Deus, não precisa isso tudo, não. Mas a Bíblia diz que servir a Deus é renúncia. É você rejeitar tudo aquilo que vai afastar você dele. Quantas e quantas vezes o mundo já chegou a bater na minha porta? Quantas e quantas vezes Satanás chegou até mim e falando, olha, quando você estava aqui fora, você era uma bênção. Olha só o inimigo, que agora está querendo me elogiar. Você quando estava aqui, você fazia isso, aquilo, outro. Você tinha uma agilidade muito grande. Agora você foi para a igreja, olha o que te aconteceu. Você não passou disso daí. E eu passei sim, sou salvo, vou morar no céu, conheço o endereço para chegar lá e a porta é Jesus Cristo. E pessoas que se levantam contra a nossa vida e dizem que a gente já ficou maluco, ficou fanático, mas entenda, a Bíblia diz que até os loucos não herdarão o caminho, não errarão o caminho para o céu. Continue na peleja. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes o nosso inimigo espiritual, ele chega até nós e começa a nos lembrar o que a gente era lá no mundo. Ele começa a dizer assim, olha, você era tão bem aqui fora, agora você foi aí para a igreja, olha o que Deus está fazendo contigo. Aí você olha, Deus não está fazendo nada. Deus não está fazendo nada. Ele só está me preparando. E o inimigo, tu não passa disso aí. E você passa aí sim, da morte para a vida. Vou morar nos céus. Uma certa vez uma pessoa do mundo chegou assim e falou para mim assim, olha, você está na igreja, mas isso aí é fogo de palha. Isso há mais de 8 anos atrás isso. Você não vai durar muito tempo dentro dessa coisa aí que diz ser crente. Não tem problema não. Eu posso ser folha de palha para você, fogo de palha para você, mas a Bíblia diz que o fogo arderá conte no altar e jamais se apagará, porque hoje eu conheço a Deus através de sua palavra. Irmão, só consegui chegar até aqui por causa que eu vim observando a palavra de Deus. Eu vim observando a palavra do Senhor
Porque lá no mundo a gente tinha um currículo muito grande na mão de Satanás. Lá no mundo a gente era quase mestre de capoeira, fazia jazz, fazia aeróbica, fazia balé, era DJ de baile funk, gostava de funk, gostava de dance, gostava de house, fazia tudo que o capeta queria. E de repente veio para a casa do Senhor. O Senhor assim nos liberta. E só porque estamos passando uma provinha da vida, vamos negar ao Senhor, vamos largar Ele? Quando estava lá no mundo, ia para vários lugares achando que estava se divertindo, achando que estava ganhando tempo, mas estava perdendo tempo. Quantas e quantas vezes, irmão, eu numa roda ali de capoeira podia ter perdido a minha vida. Eu vi aqueles golpes passando e batia quase em vários lugares que se dizem no nosso corpo a fonte. Se bater naquele lugar, morre. E quantas vezes eu nesses baile funk da vida aí, final de semana que toda semana ia, não sabia nem se ia voltar mais, porque a vida para essas pessoas às vezes é só de ida, vai e não volta mais. Se não é a misericórdia de Deus na vida da pessoa mesmo lá no mundo, ela não retorna. Porque Satanás é covarde. Satanás é covarde. Tu acha que se você se afastar da casa do Senhor, Ele não vai porra? Ele vai te dar tempo ao tempo, até você se esquecer de Deus, para Ele poder te destruir. Por que o irmão está falando isso? Eu estou falando algo da minha vida. Porque se eu não tivesse ouvido a voz de Deus a tempo, eu digo para você que nem na terra dos viventes eu não estava mais. Quantas e quantas vezes Deus me livrou da morte, eu nesse meio desses ambientes, achando que estava curtindo. Todo final de semana estava lá. Todo final de semana estava no meio dos rodas de capoeira, mostrando ali o que eu sabia. Todo final de semana estava eu em discoteca, em flash dance, esses lugares assim da vida, boate, achando que estava curtindo, estava alegrando a carne e o espírito. Se um dia eu morresse nesta vida, para onde eu ia? Queimar no fogo do inferno. Porque a oportunidade de salvação no tempo oportuno. Deus chega assim, ó. Deixa eu entrar. Não endureçai o vosso coração. A palavra está chegando, a palavra que liberta. E hoje em dia, irmão, eu fico até com vergonha quando eu vejo muitas pessoas que ainda têm a cara de pau de falar que não precisa mais pregar, porque todo mundo conhece a verdade. Enquanto há fôlego de vida, temos que pregar a palavra de Deus. O que me libertou, irmão, e o que eu tenho feito eu ficar na casa do Senhor até hoje, é porque eu tenho ouvido a palavra de Deus, é porque eu tenho observado a palavra de Deus, eu tenho meditado nessa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para que eu possa assim continuar no caminho, ainda mesmo fraquinho na casa do Senhor, mas Ele vem com seu Espírito, dá uma chacoalhada e eu volto a caminhar de novo. Quantas e quantas vezes Satanás já chegou até mim pessoalmente e falou assim: olha, você está na igreja, olha o que Deus está fazendo contigo, sai daí, rapaz, vem para cá, vai curtir a tua juventude. Olha o que o inimigo falou para mim: vai curtir a tua juventude, tu está perdendo a tua juventude na igreja, tantas coisas boas lá fora que tu pode aproveitar. E eu falei: não, de jeito nenhum, porque em Eclesiastes está escrito: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus, dos quais você diga: não tive contentamento nestes dias. Você acha que Ele não vem? A gente fazendo uma obra espiritual dessa, irmão, tu acha que o inimigo vai ficar quieto? Ele vai fazer de tudo para te parar, para me parar, para que nós não continuamos no caminho. Aí o inimigo vem, usa até parente de fora, usa até parente mais próximo. Você ficou doido, você ficou fanático, você ficou maluco, fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Mas conscientemente eu sei o que eu estou fazendo, conscientemente eu sei para onde eu vou. Meu pai, dias depois, antes de falecer, ele chegou até mim e falou assim: filho,
você endoidou. Porque desde quando você foi para a igreja, o teu negócio é só esse Jesus e essa capa preta aí. Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. E eu falei, não pai, não endoidei não. Agora eu conheci a verdade. Que verdade o quê? A verdade está na igreja geladona. Acende 500 velas, fica lá prostrado perante a imagem, e dali Deus vai consolar e dar a verdade. Eu falei, isso é mentira. Está acendendo a vela para demônio. Está se prostrando perante uma imagem que não pode dar a solução. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, eu vou provar para o Senhor que Jesus Cristo, Ele é real e verdadeiro. Ele, como? Tirei meus cabelos grandes. O Senhor tinha até vergonha disso, se lembra? Ele é verdade, eu me lembro. Tirei meu brinco da orelha, o Senhor tinha até vergonha disso, se lembra? Ele se lembra, é verdade, porque cabra macho mesmo, arranca o brinco da orelha e tira o cabelo grande para servir ao Senhor. Mas continuando, falei para ele, pai, final de semana, onde que eu estava? Aí ele, nos baile funk da vida, eu não sabia nem se você ia voltar. E agora, onde eu tô? Estou estranhando porque cedinho você já está em casa, 10 horas já está dormindo. E quem fez isso? Foi um psicólogo? Aí ele, não. Foi quem? Foi o homem? Ele, não. Foi a igreja geladona? Aí ele, não. Foi Jesus Cristo que liberta o homem das cadeias de Satanás. Aí ele olhou assim, como pode? Como é que lá eles não falam isso? É que eles encobrem a verdade, porque a verdade liberta. Quantas e quantas vezes eu estava lá acendendo uma velinha, me prostrando, e ninguém me falava a verdade. Quando eu conheci a palavra de Deus, a verdade me libertou. Aleluia, é isso que está faltando no nosso meio. É pregação da palavra de Deus com sinceridade, a ministração que liberta, ouvindo a palavra de Deus. Eu não estava lá até hoje, ou então já tinha até morrido e queimado no fogo do inferno. Se eu tivesse lá, se eu não tivesse abrido meu coração para Deus. Entenda, existe um tempo dentro de um tempo que Deus nos dá para nós fazer a sua obra, dar testemunho, anunciar o Criador e dizer aos povos que há solução através de Jesus. Quantas e quantas vezes eu vendo sofrimento, eu vendo isso e aquilo outro, já tive até vontade de querer sair de casa. E Jesus Cristo chegou até mim, me deu a solução, me deu o remédio para que eu assim viesse a continuar no caminho. E depois eu não vou reconhecer isso, claro que eu vou reconhecer, seguindo a Ele e agradecendo sempre a Ele por aquilo que Ele tem feito em minha vida, me libertar deste mundo e dessas trevas, e eu continuando no caminho de Deus, porque é o melhor caminho que tem. O mundo é ilusão e fantasia. O mundo é ilusão e fantasia, e muitas pessoas têm caído por esse caminho. Sabe por causa de quê? Não tem observado a palavra de Deus. Quantas pessoas que têm virado as costas para Deus, e Deus querendo fazer a obra, e Deus querendo fazer a obra e não conseguindo fazer. Sabe por causa de quê? Por causa que tem observado o que o mundo tem oferecido. Lá fora o inimigo está lá para tentar tragar a vida de cada um. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo, Ele veio para dar vida ao homem e à mulher. Entenda, um dia eu vou partir, um dia tu vai partir, e do outro lado a pessoa vai cair na realidade que um dia teve um pregador, uma pregadora meio doido, pregou o evangelho e anunciou a salvação em Cristo Jesus. Meu pai partiu, mas partiu salvo. Se eu não escuto, e sabe o que ele falou? A minha alegria foi quando ele falou aquilo. Quando ele falou aquilo, irmão, eu fiquei muito feliz. Falou, Gelson, o negócio é o seguinte. Eu vi que verdadeiramente você mudou. Eu vi que verdadeiramente Jesus Cristo mudou a tua vida. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. E já que isso aconteceu, eu vou te dar aquilo que você está querendo ouvir. Vá lá e quebra aquilo lá tudinho. Arranca aquelas velas de lá tudinho. E eu falei, pai, é agora. O porrete já estava lá atrás. Que maravilha, é uma glória. Eu estava esperando ele falar, mas ele falou, mas tem o seguinte. Será que não vai acontecer nada com a gente? Se você começar a quebrar aquilo ali?
Eu falei, não, vai ser bênção. A maldição vai sair e as bênçãos do Senhor vai acabar de nos alcançar. Fui lá correndo, irmão, mas antes de quebrar eu falei assim, capeta, tu não sabia que eu ia voltar aqui para fazer isso? Eu te falei, saí quebrando tudo. Ranquei aquelas velas, tudinho, vai tudo pro quinto dos infernos, irmão. O cão ficou furioso de uma tal maneira que pegava as pessoas no meio da rua só para trazer recado. E falava, você está acabando com a minha obra, você está me desgraçando, eu vou acabar contigo, eu vou te destruir. E eram pessoas que eu não conhecia nada, mas depois eu fui ter um discernimento, que era Satanás no corpo das pessoas, que às vezes o ser humano não tem culpa porque está endemoniado, mas a função de todo servo de Deus é pregar o Evangelho para vir a libertação através de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes, irmão, eles lá encobrem a verdade, e meu Deus do céu, não era nem isso que eu ia falar, mas agora já vê, irmão, desceu fresquinho. Desceu. E quantas igrejas, irmão, estão ficando igual essas igrejas aí, geladona? Só falta acender a vela lá dentro, porque eles já não querem mais pregar o Evangelho, já não querem mais anunciar a verdade, ainda dizem assim, não, irmão, não precisa mais falar, todo mundo já sabe, daqui a pouquinho tu está acendendo vela aí, prega a palavra de Deus para trazer a libertação. Aleluia, glórias a Deus. Porque o que nos colocou no caminho até hoje, irmão, é observando a palavra de Deus. Mesmo fraquinho e cabisbaixo, mas dentro da casa do Senhor, passando luta e prova, passando no estreito, e Jeová falando, eu vou vos dar vitória, estou vos preparando para uma grande obra. O segredo é resistir. Resistir ao diabo, resistir aos falsos profetas, resistir aos falsos discursos e observar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida, irmão. Principalmente, você quer ver uma coisa? Você quer ver arrumar problema e o pessoal te perseguir? É só você começar a pregar a palavra. Porque a palavra de Deus ministrada com ousadia, irmão, não traz muita aceitação mesmo não. Principalmente quem já virou rei da igreja. Já não é nem mais sacerdote, é rei. Aí dizem, não, isso é uma grosseria, não se pode falar isso, aí começa a perseguir. Em vez de se alegrar, não, mais um se levantou para guerrear com a gente. Mais um se levantou para contra-atacar contra a obra do inimigo e arrancar as almas da mão de Satanás. Entenda, esta é a nossa função. Pregar o Evangelho e dar testemunho. Quando Deus nos exortou para fazer isso, eu ainda falei que não era tempo, mas o Senhor falou que o dia já tinha chegado. Que grandes lutas ia passar, mas Ele ia dar vitória. Ele levou meu pai. Bem-aventurado foi ele, que antes aceitou Jesus. Antes de partir, aceitou Jesus numa dessas igrejas aí da vida. Uma certa irmã veio até mim e falou, isso é para confirmar, para você entender. A irmã chegou até mim e falou assim, Gelson, eu não entendo. Teu pai foi na minha igreja, aceitou Jesus Cristo, e lá é difícil fazer apelo. Mas aceitou Jesus Cristo lá, quando foi no outro dia morreu. O que é isso? Foi o que Deus tinha falado. Deus falou comigo no início, vem para mim, faça a minha obra, que toda a tua família vai se salvar. Começou pelo meu pai. Ele foi bem-aventurado. Antes queria me expulsar de casa. Se você não sabe, ele queria me expulsar de casa. Falou, você decide. Eu, pai, o que eu vou decidir? Ou você permanece dentro de casa e larga essa igreja, ou então fica com esse negócio de Jesus aí e vai embora. Eu falei, pai, estreitou, deixa eu pensar aqui rápido. Ele, pensa logo que eu quero ter a resposta. Aqueles paraíba arrogante. Olha, o negócio é o seguinte, pô. Jesus Cristo mudou a minha vida. Não tem quem tire Jesus Cristo do meu coração. Então, ó, tô arrumando tudinho, tô sartando fora. Não sei nem para onde eu vou, mas Deus vai me dar a direção. Se o Senhor quiser que eu permaneça, até permaneça. Agora, se o Senhor não quiser, não posso fazer nada. Mas Jesus Cristo eu não largo nunca. Quando eu tomei essa atitude, foi o que houve a transformação na vida dele imediata. Que ele falou, não, calma aí, filho. Que negócio é esse? Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Eu nunca vi uma pessoa fazer um negócio desse. Um pai falar e ele tomar atitude numa hora. Pela uma pessoa que ele não conhece. Pelo um Deus que ele não conhece.
E o de lá a gente vê a estátua, a gente vê aquela imagem lá, e a gente não toma essas atitudes. Então esse Deus é verdadeiro. Faz o seguinte, vá, converte todos os teus irmãos, e depois eu vou me converter também. E eu falei, não pai, não pode dar tempo, vem agora, não pode dar tempo, de repente o senhor pode partir aí. Foi o que aconteceu, irmão, deu nem tempo. A vida do ser humano é assim. A vida do ser humano é assim. Se tu estiver preparado, tu vai partir. Se tu não estiver, partirá do mesmo jeito. A mesma coisa é o arrebatamento da igreja. Quando Jesus Cristo vir, se tu estiver preparado, tu sobe. Se não tiver, tu vai ficar. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tinha um currículo grande lá no mundo, irmão. O currículo era grandão na mão de Satanás. Capoeirista, dançador de balé, aeróbica, jazz. Tudo que o cão oferecia estava lá no meio. No meio dos bailes funk da vida. No meio daqueles momentos errados lá. Não sabia nem se ia voltar. Curtindo, achando que estava curtindo. Mas uma hora dessa aí a morte podia tragar e levar para o inferno. Mas hoje não, o currículo mudou. O currículo mudou. Na agenda de Satanás, o meu currículo eu dei baixa e hoje eu estou com a minha agenda na mão de Deus. Sabe qual é a minha agenda na mão de Deus? Profeta, pregador do evangelho, locutor de rádio evangélica, instrumentista da casa do Senhor, cantor, não canto tão bem assim no solar aquelas coisas, mas dá para cantar, para tirar alguma coisa no tom. Quer dizer, entregando as revelações de Jeová. Consegui terminar meu 2º grau, que lá no mundo não conseguia de jeito nenhum, o capeta não deixava. Sempre inventava alguma coisa para me fazer, mas quando eu vim para a casa do Senhor, o Senhor falou, teu currículo vai ser completo. Se lá no mundo Satanás deixou incompleto, aqui eu vou completar. Jogo do mundo fora. Falei, agora. Peguei a agenda maligna e joguei longe. Isso aqui eu não quero mais. Vamos lá, Senhor. Vamos começar do zero. Mas o Senhor vai revelar coisas grandes e firmes que eu não conheço. E você sabe que tá. Você acha que estava no meu coração de hoje estar aqui, irmão, numa rádio evangélica? Você acha que estava? Nem passava isso pela minha mente. Quando eu fui a primeira vez parar numa rádio, foi para pregar um dia, e foi no horário do evangelista Edson Vander, ali na outra emissora, que foi dali que tudo começou. De lá para cá, Jeová tem abençoado até o passado luta. Você nem imagina. Sabe aquela luta do zoião? Então, você nem imagina. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Entrou na peleja, colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, senão não é apto para o reino de Deus. Resistir ou não resistir, é você quem decide. Se eu não tivesse resistido àquilo que o mundo tinha me oferecido, hoje em dia seriam viciados, seriam drogados, um prostituto, sei lá, seria alguma coisa no mundo que viesse a desgraçar a minha vida e a minha conduta com a sociedade. Mas Jesus Cristo me resgatou e hoje eu tenho minha vida íntegra, com a minha mente limpa e o coração puro para se chegar a Deus, porque eu ouvi a palavra de Deus e não endureci o meu coração. Por isso eu vos digo, a decisão de Jesus Cristo trouxe a vitória para todos nós, que até ele podia desistir ali na hora da crucificação. Ele suou na angústia de sangue, o seu suor se tornou em gota de sangue, e você pode ver na Bíblia que tinha uma vírgula ali, momento de decidir, e agora continuo ou volto atrás. Naquela hora houve uma mudança, onde havia uma mudança cósmica em todo o universo, aonde de um lado Satanás e os caídos, do outro Deus e os anjos, e no meio Jesus Cristo para decidir se continua ou se volta atrás. Mas ele olhou o futuro dele estava incluído eu, estava incluído você, que se ia ser tirado do mundo e está na casa de Deus, fazer a diferença para o Criador. No futuro Jesus Cristo me enxergou. Foi esse futuro que Jesus Cristo viu. No futuro Jesus Cristo te enxergou. No futuro Jesus Cristo nos enxergou para nos dar vida eterna. Por isso que ele disse: Deus, Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua.
Aleluia, glórias a Deus. Ou você acha que aquilo ali foi uma mera história? Ou você acha que aquilo ali foi um conto comum? Aquilo foi uma realidade que aconteceu. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que hoje você está aí ouvindo. Foi porque Jesus Cristo decidiu pela nossa vida. Ele resistiu tudo aquilo que o mundo oferecia para ele. Satanás chegou para ele e ofereceu boas coisas. Tudo isso eu te darei, Jesus, mas prostrado me adorares. E Jesus Cristo falou: arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão, não sinto desejo nenhum no meu coração, sinceridade, de voltar atrás. Às vezes eu fico fraco dentro da casa do Senhor, mas eu não vou retorcer atrás, não vou voltar atrás. Fica ali fraquinho. Eu já ouvi alguns ministros falar, isso é besteira da cabeça dele. Não, é melhor você fraco no mundo do que você... É melhor você fraco lá no mundo do que aqui na igreja. É melhor o camarada fraco na igreja, que uma hora ou outra dessa daí o Espírito o envolve e fortalece de novo, do que ele ser uma fortaleza no mundo. Se não estão te aceitando mais aí, vai para um lugar onde estão te aceitando. Porque tem igreja para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Tu só vai para o inferno se você quiser. Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Aleluia, eu sou assim. Se me tratarem desse jeito, querendo me jogar no mundo, eu vou para um lugar onde dá para me ficar. Porque se aonde eu estou não está dando para ficar, eu não sou desse negócio de ficar ouvindo e ficar de cabeça baixa que nem um babaquara, não, quase desviando. Igual a vida de um montão aí. Fica ali apanhando. Procura um lugar onde dá para você desenvolver o teu ministério. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo não tirou ninguém lá do mundo à toa, não, irmão. Jesus Cristo não nos tirou lá do mundo à toa, não, para ficar em vão dentro da sua casa. Jesus Cristo nos tirou lá do mundo para fazer uma grande obra antes do grande dia do Senhor. E tem gente, irmão, que acha que o reino de Deus é só para ele. O outro não pode, não, só ele que faz. Misericórdia. Aqui sempre quando eu posso eu abro oportunidade para alguém. Sempre quando eu posso, porque ninguém é substituível. Todos nós dependemos para fazer a obra de Deus. Se nós achamos que somos alguma coisa, um dia o Senhor vai acertar a conta conosco. Porque pelas misericórdias do Senhor é que são as causas de não sermos consumidos. E se estamos aqui até o dia de hoje, foi porque Jesus Cristo concedeu. Foi porque Deus quis, não porque eu quis. Porque pela matéria do homem e pela carne do homem só quer o mundo. Mas pelo Espírito de Deus, e o Espírito do homem só quer buscar a Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, para que você possa observar e ver que verdadeiramente Deus também tem uma obra na tua vida para realizar. Ainda que muitos não reconheçam, mas lá no céu Deus já reconheceu há muito tempo. Deus sabe quem você vai ser, Deus sabe quanto que vai ser a obra, é muito grande na sua vida. É por isso que sobrevive isso tudo, é por isso que você passa essa luta. Quanto maior a luta, maior vai ser a vitória. Aleluia, glórias a Deus. Isso foi o que o Senhor colocou em nosso coração. Que você possa refletir e meditar. Que o mundo aparentemente pode ser bom, mas não é tão bom assim não. Porque é caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida eterna. Deus quer te dar a solução. Ele quer solucionar o teu problema através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Não foi em vão que Jesus Cristo fez. E quantas pessoas que parece que vivem para esta vida e se esquece que um dia, irmão, nós vamos se encontrar perante o Criador. Um dia nós vamos estar perante o trono de Deus, e Deus vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele confiou em nós, algo que os anjos queriam vir fazer. Ou você acha que eu estou aqui em vão? Ou você acha que eu estou aqui, não, porque é locutor de rádio, tem que estar, tem que marcar presença? Não, eu só estou aqui porque Deus concedeu. Porque a hora que Deus querer que eu não fico mais aqui, eu não fico mais. A hora que não estivermos aqui, vamos estar em outro lugar. Mas a obra de Deus não pode parar. E a cada dia, irmão, que a gente faz a obra de Deus é registrado lá no céu.
todos os dias nós fazendo a obra, não fazendo a obra, é registrado lá no céu. Eu não sei nem como é que deve ser essa biblioteca lá em cima, de tanto livro que tem lá, porque está escrito em Apocalipse, está escrito, é verdade. Que a Bíblia diz que abriu-se o livro, abriu-se outros livros, e cada um foi julgado segundo o que está escrito naqueles livros. Deve ser uma biblioteca enorme, irmão. Sabe por causa de quê? Porque são gente de todos os tempos, épocas e lugares. Desde Adão e Eva até os nossos tempos de hoje. Desde Adão e Eva até os nossos tempos de hoje, a vida de todos os seres humanos está sendo registrado lá nos céus. Aleluia, glórias a Deus. E Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu caminho. Quer fazer uma nova história da tua vida. Salvo, liberto, batizado com o Espírito Santo para ir para os céus. Ele quer te mudar. Agora você tem que querer, porque forçar Ele não vai te forçar. Ele não vai forçar a barra, porque a palavra do Senhor diz que é por livre e espontânea vontade. Resistir ou não resistir, é você quem decide. Sou eu quem decido. Se eu não quiser mais fazer a obra de Deus, eu posso findar por aqui mesmo, voltar para o mundo e começar a curtir. Será que eu sou doido de fazer isso? Eu estou sabendo que se eu fazer isso, eu for lá para o mundo de volta, eu vou queimar no fogo do inferno, o cão vai estar me esperando lá para as forras. Prefiro ficar na mão de Deus, dentro do centro da vontade de Deus, porque eu sei que Deus tem vitória. E mais tarde, quando partir, Deus vai me preparar e levar para a glória. Quando eu partir, eu vou estar perante o Criador. Quando você partir, você vai estar perante o Criador para acertar as contas com Deus daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ter a vida. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos vão procurar a casa do Senhor, e é o que está acontecendo. Estamos vivendo os últimos tempos, aonde ou você se prepara para se encontrar com Deus, ou então mais tarde você vai olhar assim e vai falar: como pode? Eu tive a oportunidade e não apeguei a tempo a oportunidade. Hoje, ano de 2005, no dia 13/5/2005, neste horário que eu estou vos falando para você agora, Deus concedeu a nossa vida ser locutor de rádio, pregador do Evangelho, tocador de um instrumento, cantando às vezes louvores, tanto no playback como no instrumento. Isso porque eu me esforcei, porque a Bíblia diz: esforço e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Deus me prometeu que eu ia terminar os meus estudos, eu terminei, me formei, já dei entrada nas minhas formações todas, e Deus tem preparado muito mais coisa. Agora só cabe a mim continuar no caminho, só cabe a você continuar no caminho, para continuar recebendo as bênçãos de Deus. Mas, irmão, é muito difícil. É muito difícil. Pior ainda se você for para o mundo e queimar no fogo do inferno. Aí que é pior. Porque é melhor você estar na igreja e estar difícil, e mais tarde Jesus solucionar o teu difícil, do que você achar que no mundo vai haver solução para o teu problema. Não vai. Porque a Bíblia diz: ai daqueles que descem ao Egito para procurar socorro. Procure socorro em Deus. Ainda que você olhe para a situação, parece ser difícil, morra fazendo a vontade de Deus, mas não queira viver fazendo a vontade do mundo, porque o morrer para Cristo é ganho e o viver é lucro. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer, e que Deus possa te iluminar a cada dia e mostrar o caminho reto que Ele tem para a tua vida e para a nossa vida, até a consumação dos séculos.